Bom dia. Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, Muito legal ter essa oportunidade de abrir a palavra junto com vocês e aprender junto com vocês. Hoje a gente vai terminar a nossa pequena, ah, pequena minissérie aí no capítulo 39 de Gênesis, vendo um pouquinho mais sobre a história de José e, enfim, é isso aí. Já deu aqui mais ou menos uns 3 minutinhos, pelo menos no meu relógio, aquele tempo que a gente costuma esperar um pouquinho. Eu quero orar com os irmãos, e aí em seguida a gente já vai começar o nosso tempo devocional aqui. Como eu disse mais uma vez no Salmo não, em Gênesis capítulo 39. Então se você quiser abrir a sua Bíblia lá, fique à vontade. Nós iremos ler pela terceira vez esse capítulo. Espero que você não esteja ficando cansado de ler esse capítulo. A gente vai ler mais uma vez e aí em seguida desenvolver um pouco mais alguns outros aspectos aqui da história de José. Beleza? Vamos orar e nós começamos aqui o nosso tempo. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por esse dia tão bonito lá fora. Te agradecemos, ó Deus, por esse presente que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. O Senhor é um Deus soberano. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de cada um de nós. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Nós somos gratos também, Deus, porque o seu plano soberano ele é perfeito. E mesmo quando nós não entendemos, nós podemos experimentar o seu cuidado, a sua soberania, Pai. E conhecer mais do Senhor e aprender mais do Senhor e desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque tudo que o Senhor faz é bom. E nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de compreender isso, de compreender o seu plano, de compreender, Pai, que o Senhor é soberano e que nós devemos nos submeter ao seu plano. E que quando nós fazemos isso, nós nos colocamos numa posição de descanso, numa posição de consolo, numa posição, Pai, de sermos cuidados pelo Senhor, que sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos e que tem um plano, Pai, detalhadamente e minuciosamente preparado para que os seus filhos sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a Tua palavra, Pai, para nos transformar e moldar em nós o caráter de Cristo. Peço, Deus, que o Senhor me ajude a ser claro daquilo que eu vou falar e que nós possamos ter um tempo agradável aqui juntos, Pai. Nós oramos assim e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para o restante do pessoal que foi entrando. Algumas pessoas entrando aí enquanto eu estava orando. Sejam todos muito bem-vindos. E como eu disse, nós vamos hoje aqui ter o nosso terceiro e último devocional em Gênesis capítulo 39. 2 semanas atrás a gente fez uma leitura detalhada do capítulo, olhando principalmente para as repetições que o autor faz. No caso, o autor aqui, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. E nessa leitura detalhada, a gente destacou 5 pontos. Deus é soberano sobre todas as coisas, e isso é uma marca da história de José, né? A gente tem reenfatizado isso e repetido isso várias vezes, eu tenho feito isso, e é realmente o grande ponto, eu acho, né, da história de José. A gente vê que Deus ele é fiel ao seu povo, a gente vê que Deus ele faz com que as pessoas notem sua obra na vida dos seus filhos. A presença de Deus é a razão de bênçãos e sucesso. E o último ponto é que Deus coloca nas mãos do seu povo aquilo que ele quer. E ele coloca o seu povo nas mãos de quem ele quer. Então nós vimos esses 5 pontos nessa leitura detalhada, olhando só para as repetições que o texto nos traz. Semana passada nós olhamos para o papel de Gênesis 39 na história de José e como isso nos ensina lições preciosas sobre a soberania de Deus. Então a gente partiu de Gênesis 39, mas a gente olhou desde Gênesis 37 até Gênesis capítulo 50, inclusive a gente foi lá para Mateus capítulo 1 para ver algumas coisas também, e nós vimos que a soberania de Deus ela é absoluta,
a gente viu a confiança madura de José e a gente viu a irrelevância surpreendente de José. Então nós vimos esses 3 pontos olhando para esse desenvolver da história de José, digamos assim. Hoje, mais uma vez, a gente vai para Gênesis 39, nós vamos ler o texto primeiro, e aí depois a gente vai pular para o meio do capítulo, que é a parte mais conhecida, né, que é essa parte da tentação de José, e que a gente ainda não viu com muitos detalhes. A gente vai ver 5 estratégias para vencer as tentações que nos acometem, e aí em seguida a gente vai olhar para os 2 extremos, tentando entender como a soberania de Deus é o que garante o cumprimento do seu plano. Então, vamos lá, Gênesis 39, e aí diz assim o texto. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou-lhe às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O meio do capítulo aqui, mais precisamente, os versos 7 a 20, eles relatam a tentação de José e a sua prisão, nos mostrando como ele foi fiel em meio à tentação. O texto ele nos mostra uma tentação que era persistente. O versículo 10 diz que a esposa de Potifar falava com ele todos os dias. E não era só algo persistente, mas, num certo sentido, também sutil. Aparentemente ninguém, além de José, sabia o que estava acontecendo. Porque quando ela conta a história, depois, as pessoas parecem acreditar, inclusive o marido dela parece acreditar. Ele desconfia, num certo sentido, porque, teoricamente, ele deveria matar José, ele só prende José, mas ele confia no que ela falou. Então, é uma coisa sutil, porque aparentemente ninguém sabia, além de José e da esposa de Potifar, o que estava acontecendo. Ela, inclusive, escolheu um dia em que nenhum dos servos estaria em casa para tentar se deitar com José. E aí, irmãos, trazendo isso para nós, normalmente a gente se dá bem com tentações gritantes e pontuais. Algo muito absurdo que acontece uma vez ou outra. A gente não tem tanta dificuldade assim para vencer essas tentações. Mas o oposto é que é complicado. Tentações persistentes e sutis, como essa que José passou, elas são difíceis de vencer. Elas nos minam aos poucos, elas ganham espaço no nosso coração e quando nós vemos, já é tarde demais. A atitude de José, então,
é diferente, ela nos ensina algo aqui. E ela nos revela aqui 5 estratégias que a gente pode enxergar para vencer tentações sutis e persistentes. Como é que ele lidou com a tentação? Como ele venceu a tentação? A gente vai falar sobre 5 estratégias aqui. A primeira é que José tinha consciência de quem ele era. Os versículos 8 e 9 dizem o seguinte: Teme por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Alguém, irmãos, poderia usar exatamente a mesma informação para fazer o contrário do que ele fez. Alguém poderia usar a sua posição e a sua moral para cometer um pecado. Porque eu sou confiável, eu vou me safar. Porque eu sou confiável, nada vai acontecer comigo. Porque eu sou necessário aqui no reino, o meu chefe ele vai me proteger. José ele poderia ter pensado dessa forma. E às vezes nós pensamos dessa forma. Não, porque as pessoas me respeitam, elas não vão acreditar que eu faço tal coisa. Porque por fora eu pareço ser um crente super fiel, esse pecado que está escondido aqui no meu coração, ele não tem problema, porque as pessoas nunca vão imaginar que eu faço isso. Agora José ele usou essas informações para se manter puro. Eles confiam em mim, então eu preciso me manter digno de confiança. Eles confiam em mim, então eu preciso me manter puro. Eles continuar e eu não posso fazer nada que quebre essa confiança. Esse era o pensamento de José. Ele sabia quem ele era e ele sabia que ele deveria continuar sendo dessa forma, porque esse era o plano de Deus para ele, a vontade de Deus para ele. A segunda estratégia que a gente vê é que José chama o pecado de pecado. Por mais simples e óbvio que aconteça, um dos primeiros passos dados por alguém nessa caminhada rumo ao pecado é parar justamente de chamar o pecado de pecado. Todos temos falhas, todos somos pecadores, não vai acontecer novamente, não é tão ruim assim, tantas pessoas fazem a mesma coisa. A gente fala coisas desse tipo, né? Uma vez ou outra não tem problema. Nós nos apoiamos nessas mentiras e nós deixamos de chamar o pecado de pecado. Nós não vemos o pecado como algo ruim, nós não o chamamos de tamanha maldade, como José fala no texto, no versículo 9. E o que a gente vê justamente é José, ele não brinca com o seu pecado, ele leva o pecado a sério, ele chama o pecado de pecado. Ele entende que o que ele faria ali, se ele se deitasse com ela, era algo terrivelmente grave e terrivelmente errado. A terceira estratégia que a gente vê é que José teme a Deus e enxerga que o seu pecado ele é contra o Senhor. E está muito ligado ao ponto anterior, né? Porque chamar o pecado de pecado está completamente ligado a enxergar que o pecado ele é contra o Senhor. Obviamente, uma atitude errada de José nessa situação seria pecado contra Potifar e sua esposa, mas o nosso pecado ele é primeiramente e principalmente contra Deus, que é completamente e perfeitamente santo. Essa situação até nos lembra um pouco de Davi, né? No Salmo 51, no versículo 4, ele diz: Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, né? Num certo sentido, isso não é verdade. Ele pecou contra Batseba, ele a seduziu. Ele pecou contra Urias, ele planejou a morte de Urias. Ele pecou contra o seu exército, os colocando ali numa posição vulnerável só para ter o seu desejo satisfeito. Ele pecou contra a nação de Israel. Né? Ele os traiu, ele falhou em cumprir as promessas que tinha feito ao povo. A realidade é que é difícil pensar em alguém que Davi não tenha pecado contra quando ele fez aquilo. Ele pecou contra todo mundo que ele tinha contato praticamente. Ainda assim, por um outro lado, numa perspectiva mais profunda, o que ele diz é completamente certo. Pequei contra ti, somente contra ti. Porque o que faz do pecado um pecado, o que torna o pecado abominável é justamente o fato de ser uma ofensa contra esse Deus que é santo e justo. O pecado ele vai além de danos horizontais. É uma tentativa de retirar a Deus do seu trono. O pecado é uma tentativa de retirar a Deus do seu trono. Isso significa que nós só entenderemos o pecado corretamente e nós só trataremos o pecado adequadamente se nós compreendermos que ele é primeiramente e principalmente contra o Senhor. Então José ele entendia isso, ele temia a Deus e ele enxergava que o seu pecado era contra o Senhor. A quarta estratégia que a gente vê aqui é que José ele não brincava com o fogo. A gente vê isso no versículo 11, né? José, ele não só não se deitou com a esposa de Potifar, mas ele rejeitava estar junto com ela.
Muitas vezes nós ficamos brincando com o fogo, né? Tentando ver o quão longe nós podemos ir, quão perto do pecado nós conseguimos estar, quanto nós podemos aproveitar da situação sem precisar cometer um pecado mais cabeludo, né? É aquela famosa pergunta: até que ponto? Até que ponto eu posso fazer tal coisa? Até que ponto eu posso assistir tal coisa? Até que ponto eu posso ter amizade com pessoas que não são crentes? Até que ponto eu posso ter... Irmãos, quando nós começamos com essa pergunta, até que ponto, nosso coração ele já está no lugar errado. José ele poderia pensar, né? Uma conversa não faz mal a ninguém, é só eu não me deitar com ela que está certo. Nós pensamos, né? Uma cena ou outra dessa série, tudo bem. Uma fofoca ou outra, tudo bem. Tudo bem eu ficar um dia ou outro sem fazer o meu devocional. Até que ponto eu posso fazer tal coisa? Até que ponto eu posso fazer outra coisa? Quando nós fazemos isso, nós já tiramos o ponto de referência que nós deveríamos ter. O nosso ponto de referência não é o quão longe nós podemos ir, mas é o quão perto nós podemos estar do Senhor. A pergunta não é até que ponto eu posso fazer tal coisa sem pecar, mas o que eu posso fazer para estar cada vez mais perto do Senhor? A pergunta é diferente e isso muda muito como nós lidamos com tentações e como nós vivemos a nossa vida. A real é que nós gostamos da adrenalina, de ficar brincando com as tentações, de brincarmos com aquilo que nos agrada, e nós nos esquecemos de que quando nós caminhamos muito perto da beira de um abismo por muito tempo, é questão de tempo até que nós caiamos lá dentro. É questão de tempo até nós cairmos lá. Se nós ficamos sempre andando na beira do precipício, uma hora nós vamos cair. A ideia não é você ficar testando o seu equilíbrio, quão longe você pode ir. O plano de Deus é que você venha para perto e fique longe da tentação. José, ele fugiu, ele saiu correndo, ele não queria estar com a esposa de Potifar. Ele fugiu, ele correu, ele ficou o mais longe que ele podia daquilo. E a quinta estratégia que a gente vê é que José ele estava mais preocupado com a sua pureza do que com a sua prosperidade. O verso 12, ele diz, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Muito provavelmente José, ele sabia que deixar suas vestes com ela lhe traria problemas. Ainda assim, ele preferiu fugir da tentação. Mesmo que isso fosse lhe causar um grande problema, o que realmente aconteceu. José sabia que a esposa de Potifar não o amava, ela só queria alguma coisa assim para satisfazer os desejos dela. E aí ele sabia que ela poderia usar a situação para conseguir o que ela queria. Mas ele não estava preocupado em manter sua moral diante dos homens, ele estava preocupado em manter a sua pureza diante de Deus. José não estava preocupado em manter a sua moral diante dos homens, ele estava preocupado em manter a sua pureza diante de Deus. Isso faz toda a diferença. É claro que o exemplo de José aqui, ele está relacionado a essa questão de pureza e tudo mais, né? Mas isso nós podemos aplicar a qualquer tipo de pecado que seja uma luta constante nas nossas vidas. Eu não devo estar preocupado em manter a minha moral diante dos homens, eu não devo estar preocupado em manter o controle das coisas, eu não devo estar preocupado com nada do tipo. Eu estou preocupado em me manter puro e santo diante de Deus. Então isso é o que nós vemos no meio do capítulo. É Deus nos ensinando através da vida de José a lidar com tentações. Mas como a gente tem falado aqui, esse não é o foco de Gênesis 39. Embora seja uma grande parte do capítulo, é como se fosse um sanduíche. Essa é a parte do meio, é a carne, mas tem as duas extremidades que elas são muito importantes. E que elas explicam e completam e fecham aquilo que está dentro. O início e o fim, eles trazem a resposta para o que acontece no meio. 3 vezes no começo e 2 vezes no final, nós vemos a frase, o Senhor estava com José. E qual é o ponto disso? O que Moisés estava querendo nos comunicar com isso? Às vezes, irmãos, o Senhor responde às nossas orações quando nós estamos em circunstâncias miseráveis e difíceis, não nos tirando dessas circunstâncias, mas nos concedendo mais graça para que nós passemos por elas. Nem sempre o Senhor vai mudar as nossas circunstâncias, mas sempre Ele vai nos conceder a graça para que nós lidemos com aquilo que nós precisamos lidar.
O Senhor podia ter impedido José de ser vendido como escravo, ele podia ter organizado um plano de resgate para José, ele podia ter feito um milagre para que José escapasse, mas não. Ele concedeu graça a José para que ele se tornasse servo de Potifar. Deus podia ter colocado alguém para ver o que aconteceu entre José e a esposa de Potifar, uma testemunha ali para ajudar José. Ele podia ter feito com que Potifar não prendesse José, mas não, ele permitiu que José fosse preso e concedeu graça a José, para que ele fosse fiel na prisão e viesse a se tornar governador do Egito. Às vezes, a resposta de Deus não vai vir numa mudança de circunstâncias, mas no derramar abundante da sua graça, que nos capacita a permanecer fiéis em meio às dificuldades que nós temos enfrentado. E isso nos leva ao nosso último ponto aqui, que já foi mencionado nas últimas 2 semanas, mas que eu quero repetir e enfatizar. A soberania de Deus garante o cumprimento do seu plano. A graça superabundante de Deus que capacitou José a permanecer fiel em meio à tentação é o poder que ele concede aos seus filhos para que eles cumpram aquilo que o Senhor mesmo já planejou. Deus é quem planeja, Deus é quem capacita, Deus é quem usa. Eu sei que nessas 2 últimas semanas vocês ouviram bastante isso, repetidas vezes, de várias formas diferentes, mas isso é muito importante, eu vou repetir mais uma vez. Deus ele é absolutamente soberano. Não tem como nós fugirmos dessa verdade. Deus ele é absolutamente soberano. Ele comanda todos os aspectos da história e ele usa tudo e todos de acordo com a sua vontade perfeita. Cada passo da história de José, cada pequeno e aparentemente insignificante evento está acontecendo na direção que Deus quer. Ele está supervisionando meticulosamente cada um desses eventos para produzir um resultado específico que ele deseja que aconteça. E essa realidade ela se torna ainda maior quando nós pensamos no final da história. Nós já falamos isso nas outras 2 semanas também, mas Deus fez tudo o que fez na história de José para garantir que o Messias viesse no futuro. Nós não estaríamos aqui hoje se Deus não tivesse feito tudo exatamente como ele fez. Ele capacitou e guardou José para que ele guardasse o povo de Israel, para que tantos anos depois Jesus Cristo nascesse, vivesse a vida que nós não conseguimos viver, morresse a morte que nós merecíamos morrer, ressuscitasse ao 3º dia e nos desse a oportunidade de o recebermos pela fé. Agora, José ele também não fez essas coisas pensando, melhor eu ser fiel, porque senão aquele pessoal lá de São José dos Campos não vai ser salvo. Porque senão nunca vai existir a Igreja Batista Maranata. Senão, poxa, é melhor eu ser fiel, porque senão essas coisas não vão acontecer. Ele não sabia. José não sabia de todas as ramificações daquilo que ele estava fazendo. Ele não sabia que se tornar governador do Egito garantiria a vinda do Messias no futuro. Ele não sabia que ele salvaria sua família. Ele não sabia de nada daquilo. Ele foi fiel porque ele temia ao Senhor. Ele foi fiel porque ele compreendia a soberania de Deus. Ele foi fiel porque ele confiou nas promessas do Senhor. Irmãos, nós não sabemos as ramificações que a nossa fidelidade pode trazer. Nós não sabemos as consequências que isso pode trazer. E nós não devemos ser fiéis pensando nas consequências que isso vai trazer. Nós devemos ser fiéis simplesmente porque é isso que Deus pede de nós. Nós devemos ser fiéis porque nós tememos a Deus, nós amamos a Deus, nós queremos agradar a Deus. E os resultados disso, as ramificações disso, Ele é quem vai garantir, Ele é quem já planejou. Então Deus ele já planejou tudo soberanamente até chegar a nós hoje, assim como Ele tem tudo planejado soberanamente por toda a eternidade. A soberania de Deus, então, é o que garante o cumprimento do seu plano. E da mesma forma, com tudo que Ele prometeu até aqui se cumpriu, aquilo que Ele tem prometido para nós no futuro também vai se cumprir. Essa é uma certeza que nós temos. Da mesma forma que tudo que foi até aqui foi exatamente como Ele planejou, nós podemos ter a certeza de que tudo o que Ele nos prometeu para frente, Ele vai cumprir. Cristo vai voltar. Nós teremos a eternidade com Ele. Nós desfrutaremos da presença perfeita do Pai, um relacionamento perfeito com Ele. Irmãos, nós podemos confiar nisso. Deus ele é soberano. Deus ele é absolutamente soberano. E Ele já planejou todas as coisas perfeitamente. Nosso papel, então, é confiar na soberania do Senhor e permanecermos fiéis a Ele, independente das circunstâncias. Apesar das circunstâncias.
que por vezes serão muito difíceis sim, mas elas não mudam quem Deus é. Então não deixe que as circunstâncias sejam as lentes pelas quais você enxerga a Deus. Use as lentes da palavra de Deus, que revela quem Deus é, moldar como nós enxergamos as circunstâncias. Nós enxergamos as circunstâncias a partir de Deus e não o contrário. Se nós fizermos o contrário, nós sofreremos muito, muito. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias a partir de Deus, nós conseguimos entender o papel delas na nossa vida. Nós conseguimos entender aquilo que Deus quer nos mostrar. E nós iremos nos aproximar desse Deus que é completamente soberano e que tem um plano bom, perfeito e agradável para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é soberano. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus, porque parte desse plano soberano envolvia enviar o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e ressuscitá-lo ao terceiro dia, para que nós pudéssemos recebê-lo pela fé e desfrutarmos de um relacionamento com o Senhor. Pai, nos dê corações confiantes no Senhor, corações que confiam na sua soberania, corações que amam ao Senhor e que estão dispostos a obedecer ao Senhor e permanecer fiéis, independente das circunstâncias que nós estamos. E nós, Pai, confiamos que o Senhor pode transformar os nossos corações, que o Senhor pode nos dar essa certeza, essa convicção, esse consolo, esse conforto, esse descanso na Tua presença. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a descansar no Senhor. E enquanto nós descansamos, nós continuamos fazendo e sendo fiéis. Porque a espera que o Senhor nos mostra, o descanso que o Senhor nos mostra, não é um descanso passivo, mas enquanto nós fazemos, nós descansamos, sabendo que o Senhor é quem garante o resultado de tudo que nós fazemos. E que servir ao Senhor, Pai, é muito bom. Pedimos pelo restante do nosso dia, que o Senhor nos dê um dia produtivo, um dia agradável, um dia, Pai, que nós possamos perceber durante esse dia, Pai, a sua soberania e o seu cuidado em cada detalhe. E que nós possamos, Deus, transmitir isso para as pessoas ao nosso redor também. Vivendo de uma forma diferente, de uma forma impactante, de uma forma que revele realmente quem o Senhor é para as pessoas que estão conosco. E nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe e nós nos vemos em breve. Um abraço, tchau, tchau.